Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Giovanni que está falando. Lembrando mais uma vez, essa aula é voltada para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Se você for de outra escola, seja bem-vindo, espero que seja de muita valia. Esse vídeo é voltado para os alunos do 9º ano, PET 3, semana 1. Tá, já estamos no PET 3. Já vou falar de antemão, você que não está enviando suas atividades, as atividades valem a frequência. É o único meio que nós temos de avaliar o seu aprendizado neste tempo, neste período de isolamento social. Então corre, envia as atividades para não perder a sua frequência. Se você ainda não fez, dá tempo de fazer. Vamos dizer assim, tem tempo, mas use o tempo enquanto ele ainda existe. Não espere o tempo acabar para depois reclamar que não deu tempo. Então, vão lá com muita autenticidade, faz esse negócio aí, vamos lá. É rapidinho, tá fácil. E aqui no canal nós temos todas as atividades de todas as semanas dos PETs, tá bom? Então pode conferir aí e não sempre sem só passar a resposta. Se for olhar só a resposta, a gente acha. E olha que corre o risco de achar a resposta errada lá na internet, né? Como, por exemplo, eu estava corrigindo exercício do terceiro ano. Hoje mesmo já falei de várias que lá na internet estão erradas. Então o tema era onda. Se você não viu a aula, veja a aula do professor Bruno lá depois. Ficou muito boa, tá? Vamos só para correção de exercício hoje. Uma coisa inédita com o 9º ano praticamente, né? O que são ondas? Lembrando, nós começamos física, né? A gente estava em química, começamos física. O que são ondas? Ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto ao outro, né? Movimento, basicamente até, sem realizar transporte de matéria. Ou seja, ela não leva matéria. Tem um movimento, mas sem matéria. Embora a luz se comporte como matéria às vezes, né? Mas isso é uma questão muito mais profunda para nós abordarmos aqui. Existem ondas de natureza mecânica, eletromagnética e gravitacional. Vai ser comum você achar esse exemplo aqui. Mas a gravitacional geralmente faz parte da eletromagnética, tá bom? Quanto à sua propagação, podemos classificar 3 tipos de ondas. Elas podem ser unidimensionais, ou seja, elas se propagam por uma dimensão única, bidimensionais, né? E tridimensionais. Nós vamos ver daqui a pouquinho ali. Quanto à direção de perturbação, são divididas em ondas transversais e longitudinais, que nós vamos ver no próximo exercício também. Tanto mecânica e eletromagnética, quanto transversais e longitudinais tem exercício à frente. Então, eu vou trazer uma figura aqui agora da gente diferenciar as unidimensionais, das bidimensionais e das tridimensionais. Unidimensionais, ela só tem uma dimensão, né? Uma corda, o professor mostrou lá na aula lá, a corda batendo. Ela é unidimensional. A bidimensional, quando cai alguma coisa, uma gota na água, as ondas sísmicas são bidimensionais, né? Por quê? Porque tem um epicentro e ela vai para 2 direções, não só para uma direção, né? E a tridimensional, ela além de ter um lado e o outro, direita e esquerda, sei lá, enfim, né? Ela também ocupa todo o espaço, né? É como se ela ocupasse todo o volume. O som é um exemplo de tridimensional, né? O som você fala, ele propaga e espalha para cima, para baixo, para o lado, para todos os lados. Tá bom? Então, é isso aí. Número 2, indique quais as diferenças entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Já está aí, ó. As mecânicas são as ondas que se propagam em meios materiais, tá? Grava isso. A onda mecânica ela precisa de um meio material, tá? Por exemplo, onda marítima, onda sonora, sísmica, tá? A descrição do comportamento desse tipo de onda é feita pelas leis de Newton, tá? Mesma coisa. Nós vamos ver depois as leis de Newton lá na frente, mas grava isso. Já as ondas eletromagnéticas, elas são resultado da combinação de campo elétrico com campo magnético, tá? A sua principal característica é que não precisam de um meio material. Olha, a diferença das duas básicas, o professor bateu tanto na tecla lá, ó. Essa aqui só se propaga em meio material, essa aqui não precisa, né? Aí ele usou sempre a ideia do vácuo. A onda mecânica não se propaga no vácuo, não se propaga onde não tem nada. Já a eletromagnética se propaga onde não tem nada, né? São exemplos desse tipo de onda
a luz, raio-x, micro-ondas, ondas de transmissão de sinais, como rádio, TV, tá? Entre outras. Elas são descritas pelas equações de Maxwell, tá? Tem uns cálculozinhos que não vem ao nosso caso aqui agora, não. E aí nós temos o exemplo, né? A mecânica, olha lá, você bateu a mão, aí forma aquelas ondinhas lá. Isso é onda mecânica mesmo. Pensa na onda mecânica, uma molécula empurrando a outra. Não tem um deslocamento dela, mas uma empurra a outra. Já na eletromagnética, ela vai pelo espaço mesmo. Aqui está escrito rádio de pilha, não é o som que sai no rádio, tá? Mas é a frequência que o rádio recebe, tá bom? Televisão, está parecendo mais um micro-ondas que tudo, né? Porque hoje em dia não existe esse tipo de televisão mais. Calor e luz natural, e aí vai, luz artificial. E aí é que tem a diferença entre as duas, tá? Então, grave isso aí. A eletromagnética consegue no vácuo, a mecânica precisa de matéria para vibrar. 3. Sobre as formas de propagação das ondas, explique com as suas próprias palavras. Ondas transversais e ondas longitudinais. Então, a transversal é quando as partículas do meio de propagação vibram perpendicularmente, perpendicular à direção de propagação da onda. Um exemplo desse tipo é a luz. Já a longitudinal, a partícula do meio de propagação vibram na mesma direção em que a onda se propaga, como é o caso das ondas sonoras, né, que a gente sempre representa assim, né? Lembra o alto-falantezinho com os negocinhos? É como se uma massa de ar empurrasse a outra. Então, né, uma partícula está empurrando a outra. Então tá aqui o exemplo, né? As longitudinais, ó, pum, 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 elas estão movendo nessa direção, ó, nessa direção. Aí a amplitude, a expansão, compressão, e tem outras coisas aqui, tudo em inglês, tá? Foi a melhor figura que eu achei. Já a transversal, olha lá, ó, ela passa. Aqui é um exemplo da luz. A luz se propaga desse jeito, tá bom? As eletromagnéticas todas se propagam desse jeito. Beleza? Então vamos lá. Consultando a imagem sobre o espectro eletromagnético, estabeleça uma diferenciação entre as ondas de rádio e a luz visível. Lá na apostila, lá no PET, está muito ruim a figura. Quem separou a figura lá parece que não sabe fazer pesquisa no Google por imagem grande. Sério. Coloca, gente, lá no Google, tem como você usar a ferramenta na pesquisa de imagem e pesquisar só imagem grande. Eles pesquisam uma imagem pequena, ampliam dentro da apostila e fica aquela coisa horrorosa. Horrorosa, que não dá para ver nada. Mas aí eu trouxe uma aqui para ajudar eles, né? Já que eles não conseguem pesquisar, e eles ganham só para isso. Quem faz isso ganha só para isso. Então, tá aqui o comprimento. Sim, eu estou criticando. Se vê a cara que eu estou fazendo. Quem me conhece sabe que eu estou com a cara bem fechada. Aqui está o comprimento de onda, as coisas. Ó, a onda, ó. Tem as ondas de celular, tem as ondas baixas, né? Lá, o rádio, a TV, o Wi-Fi, micro-ondas. Ó, aqui, ó, o satélite, o infravermelho, controle lá da sua casa. A luz visível está dentro desse campo aqui, ó, acima do infravermelho, né? E chega só até o ultravioleta. Depois do ultravioleta a gente já não vê mais, né? O Sol tá nesse campo todo aqui praticamente. Raio-X, raio gama, que a gente tanto falar lá no desenho animado, né? Os raios gamas. Qual que é a diferença entre essas ondas? Olha aqui, ó. O professor lá destacou muito legal a onda de rádio. O comprimento de onda, tá? Olha a distância entre uma crista e a outra. Mas também, além do comprimento de onda, a gente consegue ver a amplitude. Lembra a amplitude? Que é a altura da linha, né? Aqui, no caso, colocou quase tudo como a mesma coisa, mas pode observar que não é tão a mesma coisa assim. E na prática, realmente não é. A frequência, né?
a quantidade que sai, o período, o tempo que gasta daqui até aqui. Olha a frequência. Como é que você sabe que a frequência é diferente? Olha aqui, professor. Olha aqui, ó. Gigahertz. Olha aqui, ó. Foi só crescendo. Kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz. Aqui a gente nem usa mais termo, né? Então, o período, né? Quer dizer, a velocidade entre o tempo que gasta entre uma crista e outra, a velocidade também vai ter essa variação. São variações. Embora geralmente a velocidade das ondas eletromagnéticas varia muito pouco, mas varia. Tá bom? Então, tá aí. Tá aí para você entender melhorzinho, né? A diferença, que lá no desenho lá dava para entender nada. Então, são todas essas diferenças, mas o comprimento de onda ele é gritante, né? Olha aqui, ó. E olha a luz visível, o comprimento de onda. Ela já é mais curtinha, onda de rádio já é mais longa. E olha que dentro da onda de rádio nós temos vários tipos de onda de rádio, né? Tem as ondas curtas, ondas médias, ondas longas. Você já ouviu falar disso, né? Quanto mais curta, mais longe ela vai. Tá? Mais longe ela vai. Maior é o alcance dessa onda. Não, minto. Quanto mais longa, mais longe é o alcance. Ao contrário. Quanto mais curta, mais forte. O FM é onda curta. Onda longa era a antiga AM. Acima da AM. A AM eram ondas médias, pra você ter ideia. Então, que dá mais precisão, onda curta. Por isso que hoje em dia a gente usa só o rádio FM. Né? Agora, que alcança mais distância, aí pode ver que a AM, no interior que ainda funciona, tá lá na rocinha lá, não precisa de antena perto não. Tá funcionando do mesmo jeito, né? Itatiaia. Jornalismo. Então, é isso aí. A gente fica por aqui. Tá? A resposta tá aí, as diferenças. Lembrando aquele aviso que eu dei no começo. Não esqueça disso. Então, fica com Deus. Até a próxima, tá bom? Até. Tchau.